Boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal de relatos. E hoje a coletânea é sobre cemitério. Gente, eu acho que todo mundo tem um relato sobre cemitério, né, pra contar. Pelo menos os médiuns de plantão devem ter, né. Então, eu tenho um relato que eu vou contar hoje pra vocês, meu. E é isso. Então, vamos lá para o primeiro relato, porque eu também não gosto muito de enrolação. Já minha voz já tá falhando. Então, vamos lá. As flores para o próprio velório. Olá, me chamo Pedro. E o que eu relato que eu vou contar aqui agora me assusta até hoje. Oi, Pedro, seja muito bem-vindo ao canal. Isso aconteceu em 2020, durante o período da pandemia. Naquela época, minha mãe e eu estavam passando por dificuldades financeiras. Para complementar a renda, decidimos vender flores em frente ao cemitério da cidade. Era um trabalho bem simples, certo? Muitas pessoas compravam flores para visitar os túmulos ou participar de velórios e assim conseguíamos nos manter durante ali a pandemia. Certo dia, enquanto estávamos trabalhando normalmente, uma jovem senhora se aproximou da barraca, ou seja, uma jovem, né? E perguntou, quanto custa as flores? E a minha mãe respondeu, R$2 cada. A mulher escolheu algumas flores, né? Pagou e seguiu em direção ao cemitério. Nada de estranho aconteceu até aqui, né? Pouco tempo depois, uma senhora bastante idosa apareceu. E ela parecia um tanto preocupada. Então ela perguntou, minha filha esteve aqui agora há pouco? Ela falou que vinha comprar flores. Aí a minha mãe respondeu, sim, ela acabou de passar aqui e entrou para o cemitério. A idosa agradeceu e seguiu o mesmo caminho. Nós também não demos muitas importâncias àquilo. Parecia uma mãe procurando sua filha, né? O dia continuou e, enfim. Mas algumas horas depois, por volta das 4 da tarde, percebemos uma movimentação diferente. Um velório estava acontecendo. Até aí nada incomum, já que eu trabalhava na frente do cemitério, né? Porque eu quero esperar. Porém, um detalhe me chamou a atenção. Haviam 2 caixões, né? Então, mais um tempo depois, eu perguntei para o nosso amigo chamado Zé, que era coveiro e auxiliava ali, né, nos trâmites. Quando ele passou por nós, perguntamos, seu Zé, quem são as pessoas que foram enterradas hoje? Ele respondeu, é uma mãe e uma filha. As duas sofreram um acidente de carro e, infelizmente, não resistiram. Aquilo nos deixou curioso. Como elas eram? A mãe já era uma senhora idosa e a filha devia ter uns 20 e poucos anos. Meu coração gelou. Minha mãe e eu nos entreolhamos imediatamente. A descrição era muito parecida com as 2 mulheres que haviam passado pela nossa barraca. Ainda incrédulos, pedimos para ver as fotos usadas na identificação. Quando olhamos a foto, ficamos pasmos. Gente, eram elas, as jovens senhoras que compraram flores de manhã e a mulher idosa que veio procurar a filha logo em seguida. As duas com quem tínhamos conversado horas antes, sendo veladas naquele momento. Nem eu nem minha mãe conseguimos explicar o fato até hoje. Minha mãe ficou tão abalada que evita tocar no assunto por muito tempo. E até hoje, quando nos lembramos, ainda sentimos um breve arrepio. Talvez tenha sido uma coincidência impossível, talvez tenha sido algum engano, ou talvez exista um mistério entre a vida e a morte, que ainda não compreendemos. Opção 3, né? Eu acredito. Independente da explicação, aquela foi uma das experiências mais estranhas que vivemos. E até hoje eu me pergunto, será que algumas pessoas conseguem, de alguma forma, voltar para se despedir antes de partir? Obrigado por ouvirem meu relato e tchau. Nossa, eu acredito que sim, e acredito que elas já sabiam, né, que estavam mortas e quiseram se adiantar, né, quiseram ir no cemitério ver o enterro. Alguns espíritos, eles veem o enterro deles, outros nem tanto, porque dependendo do tipo de morte, eles estão em muito sofrimento, né. Então, eles são levados ali para uma área de restabelecimento. É uma área médica, enfim. E eu escuto dizer que também, que alguns espíritos espíritas dizem que a pessoa, às vezes, acorda no caixão, entendeu? Ela não quer sair do corpo de maneira alguma, não quer desistir da vida e fica dentro do caixão. E acorda dentro do caixão até ela entender que ela morreu. E, enfim, tem muitas também religiões que contam isso, né? E eu acredito muito nisso, sabe? Que elas acreditam
fielmente que elas ainda estão vivas, porque ali para elas não passou nada. Passou para mim, para você que tá aqui fora, mas para ela continua ali vivendo aquele momento, né? É sempre interessante a gente pontuar que para eles parece que eles ainda estão vivendo o dia a dia ali, vivendo, né, as coisas. Então é isso. E pra gente não, pra gente eles já partiram, mas pra eles continuam ali vivendo aquela vida de sempre, né? Então eles tentam se comunicar geralmente com as pessoas próximas. Por exemplo, um pai, uma mãe, um irmão. E geralmente uma das maiores reclamações deles é que ninguém escuta. E eles não entendem por que ninguém escuta se ele tá ali vivo, se ele tá respirando na cabeça dele. E é isso. Vamos para o próximo relato. Relatos do cemitério. Nunca duvide de espíritos. Gente, esse relato é meu, tá? Eu passei no chat, já vou logo dizendo que tá muito perfeitinho. Porque como, né, eu tenho um TDAHzinho, eu vou acabar falando mais coisas do que eu deveria. Como já comecei a falar aqui. Já tô falando demais, né? Já tô aumentando lorota. Então esse relato é meu e eu basicamente vou ler, né? Quis fazer parte também do meu canal e aí eu vou contar. Nunca duvide dos espíritos. Olá, gente, esse relato aconteceu comigo e eu nunca esqueci. Eu acredito que tenha sido pelo ano de 2018. Naquele dia eu estava com a minha mãe, minha tia, filha da minha tia, que também é minha filhada. Passamos a manhã e boa parte da tarde em um balneário, um lugar com rio, restaurantes, área de lazer. Ficamos por lá até umas 3 da tarde. Quando estávamos retornando para minha casa, a minha tia, que era muito pegada ao meu pai, vou ter que contextualizar, teve uma ideia de ir, né, ao cemitério. E aí ela falou assim para minha mãe, vamos lá, né? Você não quer visitar o fulano? Ela estava se referindo ao meu pai, marido da minha mãe, né, que já faleceu há um bom tempo. Então minha mãe passou alguns segundos e disse, vamos lá. Então seguimos ao cemitério. Aquele cemitério tinha característica um pouco diferente dos outros. Além das áreas de sepultamento, existia um espaço para meditação e contemplação. Por que isso existe, eu não sei. Porque não sei se algumas pessoas iam lá, eu acho que não, porque fechou depois. Mas enfim. Havia uns bancos suspensos, parecendo um tipo de balanço, um banco pendurado, sabe? Em formato de lua, assim. E eles ficavam pendurados no teto desse lugar de meditação. Quando chegamos lá, ele chamou logo nossa atenção, porque não estava ventando naquele dia e, né, não tinha vento nenhum e um dos balanços estava assim. Aí a minha tia falou assim na brincadeira, olha, deve ter alguém aí sentado. E aí lá vai a bocuda da minha filhada e diz assim, isso não existe. Minha avó, por parte do pai, disse que espíritos não existem. E aí ela começou a debochar daquela situação. E ela foi lá e sentou no banco onde estava, né, se movimentando. Aí aquele banco parou de movimentar e, posteriormente, o da frente começou a se movimentar. Até aí, né, tudo tranquilo. Era só um banco se movendo. Então, no banco da frente começou a se balançar, sem vento. Lembrando que a gente estava ao ar livre, mas não tinha um pingo de vento. E os bancos ficavam na frente um do outro. Então, da frente dela começou a se movimentar. Como se dissesse, tá, tu quer sentar aqui? Senta, eu vou pro outro lado. E ela continuou rindo, dizendo, tá vendo? Se ele existisse, ele não deixava eu sentar. Se espíritos existissem, eles não deixavam eu sentar. Depois de algum tempo, né, eu chamei ela, porque ela estava impressionada, ela estava fixada nessa coisa, para caminhar em áreas mais afastadas. Então era uma parte bem bonita, próxima assim a um rio, e não havia muito túmulo lá não, era só mais uma área assim de contemplação. Então sentamos no banco e nesse momento eu estava até conversando com ela sobre o assunto. Eu disse assim, fulana, tu não pode dizer que uma coisa não existe só porque tu não viu, entendeu? Porque tu nunca teve experiência com isso. Eles existem sim e merecem respeito. Eu tava conversando pra ela. Aí ela falou, minha avó fulana disse que essas coisas não existem.
Eu expliquei. Mesmo que você não acredite, é importante respeitar. Se existir algo além do que podemos ver, merece respeito. E se não existir, respeitar também não faz mal a ninguém, disse logo assim. E nesse momento, quando eu terminei de falar isso, a gente ouviu ali bem, como se eu estivesse assim, na nossa frente, a gente estava sentado no banco na frente, um barulho de passos, gente, e foi muito aterrorizante, porque ela saiu gritando, e eu já sabia, eu falei, fica calma, que ele só tá te pregando uma peça, porque tu disse que tu não acreditava. Então tentei acalmar ela e falei, vamos caminhar de volta pro carro que estava ali próximo. E aí a gente começou a ouvir os passos, assim, conforme a gente andava, os passos atrás da gente, e ela desesperada já estava chorando. E aí ela saiu correndo para a mãe dela. E aí aí a mamãe, né, e ela fez uma oração para pedir para que ele não viesse com a gente. E, gente, era aquele barulho de sandália, sabe, na terra, que faz cheque, 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 uma coisa assim. Aquele barulho assim meio... E parecia assim chinelo, quando tu arrasta o pé no chão, sabe, uma havaiana e tal. E eles... Era isso. E o som ficava andando atrás da gente. E aí eu pedi que ele parasse, que eu ia fazer uma oração por ele. E ele continuou, né? Mas era mais pra assustar ela. Eu sentia que ele não tava fazendo por mal, que ele tava fazendo pra provar que ele tava ali. Então, eu sou meio médio, né? Eu sentia que ele não queria fazer mal e sim que ele queria brincar com ela, dizendo sim, a vida continua. E ali foi a maior prova pra mim, né? E essa minha filhada, ela ficou tão pálida que ela saiu correndo. E eu lá rezando pro espírito fazer a passagem ou simplesmente não vir com a gente para casa. Então eu fui atrás dela e aí a gente fez a oração e foi caminhando pro carro. Mas a sensação de que alguém nos observava ficou. E pasmem, eu me esqueci desse detalhe, mas conforme me contando e lembrando, eu lembrei que a gente ao sair, né, a gente olhou para trás e o balanço que ele estava inicialmente estava balançando de um jeito diferente. Gente, a gente sabe quando a experiência é paranormal, você sente, é uma coisa de que você sabe que aquilo ali não pode, não ter uma explicação lógica, entendeu? Às vezes tem, mas nem sempre. Você sabe que tem alguma coisa errada, você sente no ar, entendeu? Um ar pesado, uma coisa assim. E foi isso. E a gente entrou, né? E ela nunca mais duvidou. Ela tinha muito essa fixação, sabe? De querer ver e acabou vendo. E ela gravava, tinha até um aparelho no celular que grava assim, sei lá. E ela gostava de ficar filmando a minha casa pra ver se via. E aí veio, né, um desejo realizado que ela queria tanto ver que acabou vendo. E aí, quando a gente conversa sobre isso, eu sempre disse pra ela respeitar, porque a gente pode não estar vendo, mas eles estão nos vendo, né? A gente não tá vendo ele, mas estão vendo, né? Independente do que a gente acredita, existe coisas que a gente nunca vai conseguir explicar. E o respeito nunca é demais, né, gente? E esse foi o meu relato próprio, tá, gente? Eu quis colocar aqui porque é um relato curioso, sabe? Você duvidar do sobrenatural dentro de um cemitério para quem tem coragem. Eu não sou esse tipo de gente. Então vamos lá para o terceiro relato, que não é mais meu, infelizmente, mas vamos lá, né? E até pro próximo relato. Olá, me chamo Laura e esse é o último relato da coletânea. Eu até coloquei aqui porque essa parte é minha, tá? Porque eu coloquei aqui pra mim, eu coloquei esse é o último relato da coletânea, aí eu li tudo. O que aconteceu comigo até hoje é uma das coisas mais estranhas que já presenciei. Era por volta de 2008 e estava viajando de ônibus com a minha mãe para o interior do Maranhão. Como toda viagem longa, passamos por estradas, matas, fazendas, pequenas comunidades. E já no final da tarde, assim meio que escurecendo, já estava escurecendo, nós passamos ali num cemitério. Eu estava distraída, e aqui eu quero que me chamem de Laura, que eu coloco aqui, quando a minha mãe me comentou: Laura, por que tem tanta gente naquele cemitério? Eu virei para minha mãe: oi? E aquilo chamou a minha atenção, né? Olhei para fora e foi então que eu vi. Ao redor do túmulo havia várias figuras vestidas de capa escura.
Mas, pasmem, eram muitas, dezenas. Parecia que cada túmulo tinha sua figura preta do lado. E elas usavam mantos pretos compridos que cobriam todo o corpo. A cena era extremamente estranha e o que mais me assustou foi o fato delas estarem reunidas em grupo, espalhadas por todo o cemitério. Por alguns segundos fiquei tentando entender aquilo que eu estava vendo, né? Porque até ali não estava entendendo nada. Então começamos a ouvir algo, parecia vozes, mas entoando, entendeu? Uma canção. Como aquelas pessoas estiveram entoando algum cântico, eu falei. Não era possível distinguir palavras, apenas um som grave e contínuo que chegava até a estrada. Olhei em desespero para minha mãe, e ela estava tão assustada quanto eu. Alguns passageiros do ônibus perceberam aquela movimentação ao lado de fora, e o clima do ônibus mudou completamente, todo mundo meio apavorado, né? Foi então que eu notei que o motorista também via. Poucos segundos depois, ele acelerou, e acelerou bastante. Parecia querer se afastar dali o mais rápido possível. Mas o que era mais estranho aconteceu logo em seguida. As figuras começaram a se mover, uma após a outra, linha por linha, como se obedecessem um comando invisível. Elas saíram de perto dos túmulos e formaram uma fila perfeita, exatamente como se fosse uma procissão, né? Imagino. Então começaram a caminhar lentamente pela beira da estrada. Ninguém dentro do ônibus proferia uma palavra. Eu também estaria morta agora, já estava congelada. Todos apenas observavam. O motorista continuou aumentando a velocidade, né? Conforme íamos para longe, aquelas figuras ficaram cada vez menores. Até que, num piscar de olhos, aquelas figuras desapareceram. Até tentei procurá-las, pisquei de novo, mas não havia mais ninguém. E o pior, nenhum sinal de movimentação, nem cantos, nem capa preta ou qualquer outra coisa, apenas a estrada super vazia. E até hoje eu não sei o que vimos naquela tarde. Talvez fosse algum ritual religioso, talvez uma procissão, talvez algo que fosse explicável, mas a distância pareceu muito assustador. Ou talvez não. O fato daquela imagem nunca saiu da minha cabeça, né? E sempre que me lembro dessa viagem, sinto um arrepio. Então, a única coisa que eu falo para os meus amigos é que se forem viajar de noite e tem certeza que no caminho tem um cemitério, não olhem pela janela. Esse foi meu relato. Muito obrigada por me ouvir. Um beijo, querida Laura, né? Um beijo. Gente, muitas coisas podem ter acontecido, né? Mas, assim, cemitério é sempre um lugar... Eu só vou beber uma água aqui pra poder comentar, porque eu tô com sede. Então, cemitérios em si, eles têm uma carga ali pesada. Pode ter sido ali um resquício de energia, pode ter sido alguma entidade trabalhando, né? Pode ter sido também alguma seita. Às vezes as coisas, elas chegam primeiro, né? O espiritual chega primeiro ali no trabalho. A Shopee querendo fazer graça, né? Fazendo um susto em mim. Tá com saudade, gente. Então, depende muito, assim, né? Da sua crença. Mas provavelmente seja, assim, uma procissão espiritual. Aquilo tem um tipo de fato sobrenatural, que é quando você fixa uma imagem. É impressão que chama. Quando você fixa aquela imagem e ali ela passa através do tempo. Ninguém sabe por que acontece, mas de tempos em tempos alguém vê aquela imagem. Por exemplo, um escravo sendo, né, escravizado, e a pessoa foi lá na fazenda e viu aquela imagem. Não quer dizer que aquele escravo esteja lá naquele momento vivendo aquilo, e sim uma impressão que ficou no lugar. Então eu acredito que pode ter sido isso aqui, uma impressão de alguma procissão que tenha tido de dia, né, de forma bem acalorada, porém, né, acontece, às vezes a gente vê coisas assim. Então pode ter sido essa impressão, né, que ficou ali no ambiente, que é eu chamo de vídeo que fica, uma imagem que fica ali no ambiente, entendeu?
Independente do lugar que você esteja, você pode vir a ver. Mas não quer dizer que aquelas coisas estejam acontecendo. Ninguém entende muito bem também o fenômeno. Porque o fenômeno é simplesmente... aparece ali um corte de imagem. Tanto pode ser uma coisa estranha, né? Que aparece assim um pequeno pedaço da imagem, um erro na Matrix, né? Então eu acredito assim, uma falha na Matrix. Que os mundos se colidem e aí acaba que parece fantasmas, mas nem é. Às vezes é só essa impressão. As pessoas que estavam lá já até reencarnaram tudo. É um fato muito curioso sobre o sobrenatural, né? Inclusive eu vou procurar relatos. Se você tiver relatos sobre impressões e lugares, comenta aqui. Eu tenho um. Quando eu tinha TikTok, né? Que meu TikTok foi banido. Não sei porquê, caiu. E aí eu contei lá justamente um relato de impressão que eu vivi, né? Mas enfim, foi mais ou menos isso. E eu acredito que nesse caso que foi, né? E aí o meu relato, né? Eu já expliquei também um pouco. Gente, não brinquem, tá? Com essas coisas. Não vão assim para hospital, para cemitério, onde a energia é mais densa, e fiquem brincando, dizendo que não acredito, essas coisas. Isso aí vai acabar mal. E vai acabar mal para você, né? Inclusive, uma vez, uma amiga brincou com a Maria... Não é a... Vou falar uma vez só, tá? A Blood Mary, eu tenho muito medo. São duas lendas, assim, que eu respeito bastante, que é a loira do banheiro e... Eu vou falar também só uma vez, tá? Que é a Tek Tek no Japão. Todo respeito. Livrando de qualquer energia. Então, são duas lendas, assim, que eu tenho um cagaço com elas. Enfim. Mas é isso. Esses foram os relatos de hoje. Eu acho que eu já falei demais. Acho que foi 1 minuto eu falando. Vocês estão percebendo que eu tô mais solta, né? Daqui a pouco vai ser só eu falando e não conto o relato. Então é isso. Muito obrigada por assistirem até aqui. Espero que tenham gostado. E se tiverem algum relato, por favor, me mandem, tá? Porque eu tô contando, assim, os relatinhos mesmo, que eu tô com poucos. E é isso. Um beijo e até a próxima. Relato, eu escolhi ele pra ser bom dia, boa tarde, boa noite, já tava gravando. Bem-vindos ao meu canal de relatos, e hoje eu vou trazer um relato que eu escolhi pra ele ser, assim, vamos dizer, um pouco mais solitário, pelo simples fato de que ele é um relato pesado. Então vou lá, vou contar. Eu pedi pra minha avó para levar o meu abusador embora. Esse é o tema do relato. Agora vamos ler, né? Oi, tudo bem? Boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal. Então vamos ao relato. Eu sou religioso e de jeito nenhum. Eu não sou religioso de jeito nenhum, mas minha avó foi profundamente religiosa durante toda a sua vida. Ela ia à igreja todo domingo, tinha cruzes espalhadas por toda a casa e orava constantemente. Esse tipo de pessoa, sabe? Ela faleceu recentemente e no funeral os bisnetos receberam dela clipes de borboleta como lembranças, enquanto seus netos receberam clipes de pássaro. Minha filha prendeu a borboleta no visor do sol no banco do passageiro do meu carro, porque ela dizia assim: a Bisa estará sempre com você e te manterá segura. Eu prendi meu pássaro no espelho do retrovisor, mal segurando pela ponta, porque eu não queria que ele bloqueasse na visão, né? Óbvio. Alguns dias depois eu estava exausta, sozinha, ainda de luto, cuidando dos meus 2 filhos pequenos, sozinha. E lidando com meu ex abusivo, que tinha se tornado muito abusivo depois, né, do nosso relacionamento. Ele não deveria ter ficado assim, mas recusou a me deixar em paz. Uma noite ele veio me pedindo para dormir na minha cama e me abraçar. E eu disse não, óbvio, sai pra lá, meu filho. A discussão se arrastou por toda a hora. E quanto mais eu chorava, mais implorava simplesmente para que ele fosse embora. Pois eu tinha que trabalhar e as crianças tinham que ir para a escola.
quando finalmente ele foi embora. Amém. Antes de adormecer, eu me lembro ter orado. Não mesmo a Deus, apenas para minha avó. Eu disse basicamente: vovó, se você puder me ouvir de alguma forma, por favor, afaste-o de mim, das minhas filhas. À 1 da manhã, recebi uma ligação. Meu ex havia pegado meu carro sem permissão e bateu ele. A princípio, ele disse que apenas bateu um veado, mas quando finalmente vi o veículo no pátio de apreensões, ele estava completamente destruído. Ele bateu em uma proteção do guarda e uma placa, uma proteção de guarda e uma placa da rua. O carro inteiro foi perdido. Sabe qual é a parte estranha? As únicas coisas que estavam perfeitamente físicas dentro do carro, fixas, né? Era o clipe de borboleta no visor do passageiro e o pássaro preso no retrovisor. Todo o resto havia sido jogado para fora ou destruído. Mas esses 2 pequenos clipes, de alguma forma, permaneceram exatamente onde colocamos. Ainda não sei o que pensar sobre isso. Talvez tenha sido uma mera coincidência, mas uma parte de mim sente que a minha avó me respondeu à oração naquela noite. Observação. Ele foi preso e eu ainda consegui uma ordem de restrição, já que se passaram 10 anos e ele não se feriu nada. Eu até pedi para o chat corrigir a minha história, pois tenho TDAH e provavelmente não teria chegado a esse ponto. Ok, muitos de vocês estão indignados que eu sou burra. Imagina, a gente adora. Não tem negócio de burra, gente. Não tem isso. Parem de se chamar de burros, tá? Não existe isso. Cada um tem sua inteligência. Você pode ser inteligente em outras áreas. Não existe nada de burro, não. Eu não levo a vida tão a sério quando todos acham que eu deveria. Não acho que a minha avó seja uma entidade demoníaca que tentou matar o meu ex-namorado. Sim, ele provavelmente teria morrido. Ele nunca usa cinto de segurança e provavelmente não estava usando naquela noite. Realmente, em meu coração, acredito que a minha avó saiu do túmulo e fez o meu ex bater? Não. Talvez meus filhos estão totalmente bem e se saindo muito melhor na escola, desde que ele se foi. Nossa, quando um ex-abusivo sai da nossa vida, eu acho que sai um peso de 50 leões, né? E foi o caso dela. Gente, que relato maravilhoso. Eu acredito que a sua avó tenha, sim. Ela pode ser... Sabe o que pode ter acontecido? Ela apareceu pra ele e aí ele ficou nervoso e acabou batendo o carro. Porque é muito sem explicação ele ter, né, batido ali numa coisa assim corriqueira pra quem é motorista, né? Que é uma placa. Ou ele estava embriagado ou ele realmente viu algo que ele não devia. E quem sabe, né, não foi nem sua avó, foi alguma entidade que te protege, por exemplo. Pode acontecer, sabia? Mas o relato é muito bom e eu adorei. E aí, o que vocês acham? Que as pessoas que a gente ama do outro lado conseguem escutar e às vezes nos defender de certos males nessa vida? Eu acredito que sim. E esse foi o relato, de um único relato. Ele foi pequenininho, né, gente? 6 minutos. Então, eu vou contar um aqui de assombração na estrada para complementar, tá? Porque vai ser assim, tipo, tem a ver estrada, o acidente, enfim. Só para que ele não fique tão pequeno, né? Porque eu acho que ele tá muito pequeno, 6 minutos. Então, vamos lá para esse relato extra e bônus, né? Que era a assombração na estrada. Uma vez eu estava andando pela minha antiga rua e tinha mais ou menos uns 10 anos. Havia muita areia na estrada. Quando meu cachorro me puxou, eu escorreguei e ainda perdi a coleira. Me levantei muito rápido e uma garota que eu nunca tinha visto antes de escorregar estava segurando ele pela coleira. Ela sorriu para mim e me devolveu. Eu agradeci e comecei a me limpar a limpeza, sujeira das calças e tudo mais. Olhei para cima de novo e ela tinha desaparecido. Outra vez, quando eu estava no colégio, eu acho que
que eu vou precisar mexer no. É isso, gente. Esse foi o relato único. E agora. Esse foi o único relato do dia. Até a próxima. Muito obrigada por você que continuou até aqui. Beijo.